Fala comigo, investidor, tudo bom? Episódio 2, renda fixa, tesouro direto. É isso aí, a gente ia falar um pouquinho sobre ações já. Vocês viram a minha carteira no episódio 1 de apresentação do canal. Então a gente já ia falar sobre ações e fundos, mas a gente está passando por uma enxurrada de informações que finalmente o povo brasileiro começou a retirar seu dinheirinho da poupança e levar para o tesouro direto, começando a fazer investimento, mesmo que seja de renda fixa, é um avanço gigantesco. Esses títulos não pregam muitas peças nas pessoas. A gente vai até visitar alguns poréns aqui durante esse vídeo, mas na maioria das vezes os investidores vão ficar muito satisfeitos com isso e com a migração da poupança para isso. Para quem não sabe, o Tesouro Direto te dá a oportunidade de comprar títulos da dívida pública federal. Então, na verdade, você está comprando o direito de receber juros para emprestar dinheiro para o governo. E qual é o teu risco? A economia quebrar. Porque a única forma de você não receber é literalmente a economia acabar. Porque se o governo tiver algum problema em te pagar, ele simplesmente vai ligar a impressorinha dele, vai ferrar um pouquinho mais a inflação e vai imprimir um monte de dinheiro e vai te pagar. Então é isso, a gente não pode dizer que a segurança é 100%, porque se fosse um tesouro direto dos Estados Unidos, por exemplo, a economia é incrível e a gente sabe que a segurança é 100%, não tem risco nenhum. Mas aqui é Brasilzão e a gente tem algum risco sim, mas não dá para considerar, porque se você for considerar o risco disso, você não vai fazer nada dentro do Brasil. E hoje a gente vai pontuar os três famosos ali, né, o Tesouro Selic, o Tesouro Pré-Fixado e o Tesouro IPCA, e falar um pouquinho sobre qual é a minha opinião sobre perfil de investimento, perfil do investidor para cada um desses títulos. Então, bora lá. E o primeiro título que a gente vai falar hoje aqui é o Tesouro Selic, que ele é um título que o próprio nome diz, né? Ele é indexado à taxa Selic. Ele tem dois títulos disponíveis hoje, 27 e 29, e a rentabilidade dele é atrelada à taxa Selic e mais um deságiozinho, um bônus ali. Como é que o Tesouro Selic funciona? Ele é um título pós-fixado que sempre está atrelado à taxa de juros base da gente, que é a taxa Selic. Significa que, conforme a taxa Selic se atualiza, esse título é atualizado junto. Então, se a gente for aqui para um detalhamento gráfico, se você tivesse pego esse título em dezembro de 2023, ele estaria com uma rentabilidade de 12,25 e mais aquele deságio. Mas ele já teve momentos aqui a 10,5, hoje ele está 11,25 e amanhã a gente tem uma reunião do Copom com uma possível alta para 12% ou 12,25. Significa que eu contratei a 12,25 e aqui no 10, por exemplo, eu estaria perdendo 2,25% desse rendimento? Não, ele é um título de liquidez diária e ele consolida o seu valor ao final do dia. Ele abre o novo dia com a nova taxa de juros daquele dia e começa a fazer a nova correção. Significa que o valor que você contratou aqui a 12,25, ele rendeu a 12,25, aqui ele está rendendo a 10, aqui hoje ele está rendendo a 11 e amanhã ele pode passar a render a 12, se for isso realmente que for atualizada a nossa taxa Selic. Que a gente tem que entender que um gráfico aqui do Tesouro Selic seria algo mais ou menos assim. Ele é sempre positivo. O dia seguinte você sempre vai ter mais dinheiro do que o dia anterior. Ele está rendendo sempre isso. Então, aqui era 12 a taxa Selic, aí ele estava rendendo a 12, mas 12 é positivo, 10 é positivo, 11 é positivo, 2 é positivo, mas aí a gente tem que ficar ligado. Por quê? Por exemplo, o que é a pegadinha aqui? A gente tem taxa de juros normalmente alta no Brasil. Só que a gente tem aqui, por exemplo, um período no dia 20 de janeiro de 2021 que a taxa Selic estava 2. E isso frente até a poupança, que poupança é um nome que me dá até agonia de falar, até gaguejei, 2% é ruim frente até a poupança. Então, nesse momento aqui, era um momento para você não ter esse título. Porém, de qualquer forma, como ele é um título, como eu falei, de liquidez diária, se você ficar ligado, atento ali ao valor que está a Selic, nesse momento você só retiraria, pediria ali o resgate do título, que é um dia útil para te devolver, você pega o seu dinheiro e aplica ele de outra forma. Então, o Tesouro Selic ali, ele é muito bom para o quê? Ele é muito bom para uma reserva de emergência, ele é muito bom para uma reserva de oportunidade, ele é muito bom para um dinheiro que você está guardando ali, mas você não sabe exatamente o que você vai fazer ainda, porque você precisa de um dia só para resgatar ele. Eu não vou entrar agora em descontos ao final do resgate, porque no final dos títulos que eu falar aqui eu vou falar sobre todos eles.
Vamos lá, vamos para o pré-fixado. Esses são os títulos disponíveis hoje que a gente tem no Tesouro Pré-fixado. Tesouro Pré-fixado 2027, 2031, deixa eu até trocar a cor aqui. Vamos falar aqui do 2027. Ele está com uma taxa de 14,91, uma taxa absurda, linda. A primeira coisa que você tem que saber aqui é que esse valor, esse preço unitário aqui, isso é um preço de fração, né? Mas esse preço unitário, ele significa que você vai pagar R$ 752,33 para no dia 1/1 de 2027 você resgatar R$ 1.000. É, isso aí. Esse título aqui, ele vai te devolver exatamente R$ 1.000 no dia 1/1 de 2027. Esse é o primeiro ponto do pré-fixado. Você sabe exatamente qual vai ser a sua rentabilidade. Então, se você pegar isso aqui, ó, 14,91, pegar R$ 1.000, 1K ali, R$ 1.000, e botar menos 14,91 no primeiro ano, pegar o resultado e botar menos 14,91 de novo, você vai chegar a exatamente 752,33, que é exatamente o valor que você está pagando para no dia 1/1 de 2027 você resgatar. Então, Max, é melhor, porque eu já sei exatamente o que está, eu não estou exposto à variação. Se a taxa Selic cair para caramba, eu continuo com a minha rentabilidade aqui, porque eu comprei, é pré-fixado, está tudo certo, ela vai ficar 14,91 até o dia lá do meu vencimento. Não é bem assim. É bem assim se você tiver certeza que você não vai precisar mexer nesse capital. E é isso que eu taxei bem com vocês ali no Tesouro Selic. O Tesouro Selic ele tem a liquidez diária. Aqui não. Aqui, se você precisar resgatar esse título, você vai ficar exposto à marcação a mercado. Vamos trocar aqui de tela, vamos lá no índice que eu estava falando, que eu consigo explicar para vocês aqui. Existe uma volatilidade, a renda fixa não é exatamente fixa, ela é fixa porque se você for aqui e você aguardar com seu capital até o dia 1/1 de 2027, você vai receber exatamente isso aqui não, R$ 1.000 pagando isso aqui a uma taxa de 14,91, por isso que é chamado de fixo. Mas se você precisar resgatar antes, você vai estar exposto ao momento de variação do valor dos juros do momento. Então, vamos dizer que esses juros aqui você pagou, você assinou hoje aqui, ó, contratou hoje, isso aqui ele está 14,91 e amanhã ele foi para 16%. O que vai acontecer com esse valor aqui? Se você já sabe agora que no dia 1/1 de 2027 você vai receber R$ 1.000, significa que se você pagou R$ 752 numa rentabilidade anual de 14,91, se essa rentabilidade foi para 16%, o que acontece com esse valor aqui, de 752? Ele cai. Então, você vai estar exposto a você ter pago esse valor e se essa taxa subiu, você tem uma marcação a mercado negativa do seu dinheiro. E mesmo sendo renda fixa, se você resgatar antes desse dia aqui, você pode perder dinheiro e pode perder bastante dinheiro. Se você comprou aqui, por exemplo, e ele caiu, se os juros diminuiu, por exemplo, o valor do seu título subiu. Então, você também, se a gente olhar aqui, ó, dia 8/4 e aqui é dia 17, 18/4, 10 dias depois. Em 10 dias, você pode ter tido uma rentabilidade positiva no valor do seu título e resgatar bem antes, em vez de esperar lá até o 2027. Essa aí é a principal característica do pré-fixado, que é você saber exatamente que você vai pagar isso aqui hoje, você vai ter essa rentabilidade anual e que no dia 1/1 de 2027, cada valor desse aqui você vai resgatar R$ 1.000. Ou as frações, é lógico, você consegue aqui, eu já investi com 7,52 e você vai resgatar as proporções dentro dessa rentabilidade 14,91 ano. E aí qual é o problema do pré-fixado? O problema do pré-fixado é que você tem uma taxa fixa ali. Parece muito bom inicialmente, mas se você parar para pensar, isso é muito legal se você tiver uma inflação estacionada ou você tiver uma deflação acontecendo, porque quanto mais inflação você tem, quanto maior a taxa de inflação, menor vai ser a sua rentabilidade. Vamos dizer que você esteja num pré-fixado a 10% e hoje a nossa inflação está a 4%. Se por acaso a nossa inflação chegar a 10%, você não tem rentabilidade, porque você não tem uma proteção ali da inflação nesse título. Coisa que no próximo título que a gente vai falar agora, que é o IPCA, que é um pré e um pós-fixado junto, você já tem essa proteção. Mas vamos fazer o seguinte, vamos ver na prática aqui na tela dos títulos como isso funciona. Eu vou fazer uma conta para vocês verem.
que acontece? O pré-fixado, a gente fala aqui sobre 14,91, vamos 15% ali, e a gente hoje tem uma taxa, uma inflação aí batendo 4 ponto alguma coisa. E se a gente for pensar, a gente tem uma rentabilidade aqui de quase 15%, quase 15%, e a gente tem uma inflação desvalorizando o nosso dinheiro de 4 e pouco. Então, se a gente entender isso aqui como desvalorização, isso aqui como uma valorização, na realidade eu tenho a diferença entre o IPCA e a minha rentabilidade anual no pré-fixado, correto? Então, se eu tenho, vamos dizer, 15 aqui, menos 4, eu tenho 11% de rentabilidade no pré-fixado. Qual é o meu risco com isso, Max? Meu risco com isso é que eu não tenha feito uma leitura correta do cenário e que essa criança aqui, chamada IPCA ou inflação, dê uma de doido e suba muita coisa. Vamos dizer que esse IPCA, que essa inflação vá para 10. O seu título de rentabilidade de quase 15% foi assassinado e passou a render 5%. Então esse aí é um dos problemas. O que é totalmente diferente do IPCA, porque o IPCA ele é um título híbrido e ele é um pré e um pós-fixado junto e ele te dá exatamente essa segurança de você ter aqui, ó, de pré-fixado uma taxa de 7,40 e mais o IPCA. O que é o IPCA? A inflação. Então, o que é isso? Se hoje a sua inflação, se a inflação aqui está em 4,4%, vamos botar 4%, e o título está te dando mais 7%, você vai ter 11% aqui. Se amanhã a inflação for para 13%, no pré-fixado você estaria se arrebentando, certo? Mas aqui o seu título foi corrigido de 13 mais 7. Agora você está com uma rentabilidade de 20% no título. E essa é a questão. A diferença do pré-fixado para o IPCA é exatamente essa aí. Os dois sofrem com marcação a mercado ali, mas o IPCA ele te blinda contra a desvalorização do seu dinheiro frente à inflação. Eu vou usar aqui o 2029 e o 2045 frente comparativa aqui para a gente entender as diferenças e você entender se esse título for, o IPCA+, for um título para você, se é o de mais curto prazo ou o de mais longo prazo que é interessante para você. Eu vou comparar aqui, ó, a gente tem hoje o IPCA 2029 pagando incríveis IPCA mais 7,40 e o 2045 o IPCA mais 6,84. E aí já vem a primeira dúvida. Eu tenho um de curto prazo pagando mais do que o de longo prazo? Não é isso, né, gente? Tipo, você tem um pacote aqui onde a rentabilidade no geral desse pacote vai ser diferente. Então, se você tem um 2029 a 7,4, mas ele dura 4 anos, você tem 129% no final aqui sobre o capital. E se você tem o outro, que é 2045, são 10 anos, você tem 6,84 vezes 10. Então, se a gente botar aqui, ó, é um 168% do seu capital. Então, o que diferencia já de cara aqui? Você tem que saber se você quer um pacotão ou se você quer uma rentabilidade anual para um resgate possível em mais curto prazo. Já começa por aí. A outra diferença gigante é o quão exposto você quer ficar à marcação a mercado. Esses índices, eles se comparam, eles são comparados, eles reagem de forma muito parecida. Esse aqui com o IMAB5 e esse aqui com o IMAB5+. E aí a gente vai dar um pulinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo botar até os dois aqui, ó. Acho que sim. Mas vai ficar ruim. Eu vou botar um IMAB5, vou mostrar a vocês. Esse aqui, ele é o índice que se comporta mais parecido com o título ali, o IPCA mais 2029, os IPCAs mais de curto prazo. E você vê que ele tem uma volatilidade não tão grande. Então você não fica tão exposto ali à marcação a mercado. Enquanto isso, a gente tem o IMAB5+, que ele é o que se comporta parecido com os títulos de longo prazo do IPCA. E aí eu acho que eu não preciso nem falar mais nada, né? Só de olhar esse gráfico aqui você vai entender. Se você tivesse comprado aqui, por exemplo, daqui até aqui você só está em queda livre, absurdo. E depois para cá, aí você retomou, subiu um pouquinho e queda livre de novo. Então, qual é a grande questão aqui?
A diferença entre esses títulos se dá se você quer realmente tranquilidade e segurança para historicamente superar ali a rentabilidade do CDI, ou se você quer ficar exposto a uma possível marcação a mercado para você ganhar em curto prazo uma quantidade de dinheiro inatingível de outra forma. Esses são os títulos principais do Tesouro. Tem outras variações aqui, mas no de hoje, para o vídeo não ficar muito longo, já deve estar ficando, inclusive, a gente vai falar só sobre esse. Se vocês quiserem que eu fale sobre mais algum específico, é só deixar no comentário aí que eu faço um outro vídeo explicando. Mas com esse vídeo de hoje aqui, você já tem uma ótima base para você conseguir tirar. Se você ainda tem alguma coisa na poupança ou algum outro investimento que você não está muito satisfeito, você já consegue. Volta lá desde a primeira parte que eu falo ali sobre o Tesouro Selic e toma nota sobre cada ponto ali forte e cada ponto fraco de cada um dos três e ver qual deles é mais interessante para você e em que momento você está. Se você está fazendo sua reserva de emergência, sua reserva de oportunidade, se você quer um título ali para guardar, para manter um dinheiro rendendo a médio ou longo prazo, se você quer se arriscar um pouquinho mais e estiver exposto ali, ficar exposto a uma janela de marcação a mercado para você tentar fazer uma multiplicação de capital. Então é isso. Isso é a renda fixa, esses são os títulos do Tesouro que a gente tem disponível hoje para a gente. Estão em ótima situação, em ótimo momento. Então vamos lá, nada de deixar, vamos aderir a esse movimento aí, nada de deixar a capital na poupança, dando dinheiro para qualquer um, menos você. Então até o próximo episódio, muito obrigado pela companhia aqui nesse episódio 2, lindo, sobre renda fixa, e eu acho que a gente já pode ir para o episódio 3 em ações, não pode? Análise fundamentalista, dar uma leitura ali de relatório gerencial, para a gente começar a entender que tipo de ativos ali na renda variável é interessante para cada um de vocês. Beleza? Muito obrigado mesmo de coração e até o próximo.